Vamos ler o Salmo 50? São aí 19 versículos. Queria que os irmãos me ajudassem na leitura. Eu vou ler um verso, os irmãos podem ler os outros. Depois nós vamos orar. São 23 versículos, na verdade. 19 é o 51. Vamos ler? Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde que se levante até o poente. Desde Sião, perfeito em beleza, Deus resplandece. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. Diante dele é um fogo devorador e grande tormenta ao seu redor. Ele firma os altos do céu e da terra para o julgamento do seu povo. Congregai os meus santos e os que comigo fazem aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, alma do povo, eu falarei, ó Israel, eu darei testemunho contra ti, eu sou Deus, teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares das colinas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pulam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga a notícia dos seus votos. Isso, vamos ficar aqui até o 14, que é até onde me interessa ali, depois vocês vão continuar lendo, vai ver que é um salmo que fala da essência do culto a Deus. Né? E aí o salmo fala de várias situações, e ele tem relação com o nosso texto de hoje, que ele fala de sacrifício e holocausto no culto. E aí o salmo dá a entender que Deus aqui ele está dizendo que, olha, vocês estão me oferecendo sacrifício e holocaustos aí, mas o que eu quero realmente é um culto de devoção sincera. Né? No verso 14 fala, oferece sacrifício a Deus de ações de graça. Né? E cumpre teus votos para com o Altíssimo. Então, às vezes a gente fica, não quero dar resposta ainda, daqui a pouco eu vou colocar lá no sistema, mas a gente tem falado de misericórdia nesses dias. O Almir, inclusive o Almir mandou mensagem no grupo, se os irmãos viram, ele está passando mal agora de manhã, lembro de orar por ele. Mas a gente tem visto a gente vivendo num ritual cristão onde não há espaço para a gente realmente ser cristão. E isso eu tenho dito de mim mesmo, os irmãos podem dizer de vocês mesmo. Mas a gente tem vivido num tempo que a gente vive em rituais, vive em situações, e aí quando a gente tem que agir com maturidade, com espiritualidade, sendo crente de verdade, a gente acha que aquilo que a gente faz como ritual é maior do que a essência do culto. Né? Em tudo isso, em tudo. Quando é para a gente corrigir um pecado, a gente fala, não, mas vou corrigir o pecado da Cris. A Cris ela vem todo domingo, fica no berçário, eu vou perder ela se eu fizer isso. Vou corrigir ali o pecado de Eliezer. Pô, ele toca tão bem, está aprendendo a dirigir o culto agora, está me dando uma... Né? Os rituais têm ficado acima de você realmente adorar a Deus com ações de graça verdadeiramente. Tem ficado acima. Quando não é um ritual, é o meu interesse próprio. Tem ficado acima. Eu não ajo espiritualmente, eu não ajo como deve ser agido espiritualmente, por interesse particular meu. Ou então porque eu acho que vou perder alguma coisa. E com tudo isso, a vida de cristão, o andamento de vida de um crente, vai ficando em segundo plano. A gente vem dando valor ao que é interesse pessoal nosso, a um ritual de culto, e esquecendo de ser crente. A gente tem esquecido isso. Prova né, nós temos um culto. O culto aí quando é conclamado que a igreja adore de verdade, aquele culto não tem importância. Ah, não, no próximo eu vou, é um ritual só mesmo. Né? Culto de ceia, né? A igreja a gente devia pegar essas cadeiras brancas e colocar todas aí no culto de ceia. Semana passada tinha quantos no culto de ceia, irmãos? Sabe por quê? Porque a ceia só virou um ritual para a gente. Um ritual não tem significância.
A gente deixou de entender qual que é o significado daquilo e estamos deixando os rituais passarem à frente do que é verdadeiro. E a gente, como cristão dentro da Igreja Batista regular aqui em Vargem Grande, a gente tem vários rituais, né, que são respaldados biblicamente, mas se a gente não tomar cuidado com isso, só vira ritual. E ritual por ritual, eu posso pegar um ritual aqui, um ritual ali, pular um aqui, deixar outro lá, porque é ritual só. Agora, o que é adoração de verdade? Tem que estar acima do que é ritual. E a gente, por vezes, tem esquecido isso. E aí é que gera os desânimos, aí é que gera a falta de vontade de estar nos cultos, aí é que gera a falta de vontade de corrigir pecado, aí é que gera a falta de vontade de você ter uma vida digna, porque tudo virou um ritual. Tudo virou um ritual. Então, para a gente pensar um pouquinho nesse salmo, né? Verso 14, oferece a Deus sacrifício de ação de graça e cumpre os teus votos com o Altíssimo. Com o Altíssimo não tem ritual, tem relacionamento. Tem relacionamento. Vamos deixar de ser ritualistas e sermos adoradores. E sermos fiéis, né? A gente vai ver algumas coisas aqui na lição de hoje, o que o próprio Jesus fala a respeito disso, né? E aí a gente vai entender um pouco, desde lá do profeta Oséias, quando ele usa aqui a frase que a gente vai colocar daqui a pouco, até quando ele está aqui ensinando os seus discípulos. Vamos orar? Veiga, você pode orar, por gentileza? Soberano Deus, dou graça, Pai, por essa concessão que o Senhor faz a nós de estarmos aqui, parte do teu povo reunido para adorar o Senhor, para desfrutar e partilhar de uma comunhão que o Senhor nos oferece, nos permite, o Senhor nos exorta, nos ensina a vivermos em comunidade, e que hoje seja um dia, Deus, especial de adoração ao Senhor. Que possamos entender, Pai, que obedecer, que o louvar é melhor do que o sacrificar. O Senhor Deus não é um Deus que se agrada dos rituais, sim, Deus, de um coração contrito, um coração, Deus, que clama pelo Senhor, que exclama as tuas maravilhas e vive, Deus, um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Que possamos, Deus, compreender esse ensino hoje e que seja, Deus, transformador para nós. Nos abençoe o meu também, de todo poder e autoridade que o Senhor puder transmitir a ele. Eu oro grato em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então está lá o nosso tema desse mês aí, é Semeando a Misericórdia. O Almir, semana passada, ele trouxe aí algumas definições sobre misericórdia, falou que era misericórdia, né? De uma forma mais enxuta, né? Porque se a gente for falar de misericórdia de Deus, a gente não consegue nem explicar o que é misericórdia de Deus a fundo. Porque é uma coisa que para o homem é totalmente contrário. Eu ter misericórdia de alguém que não me ama. E Deus agiu assim, né? Então, se a gente for tentar entender aos olhos de Deus o que é misericórdia, a gente não consegue. A gente sente misericórdia, a gente visualiza a misericórdia de Deus, mas realmente, se a gente for, olha, eu vou explicar aqui, aos olhos do Senhor, todos os detalhes da misericórdia dele, nós não vamos conseguir. Porque isso é atributo do próprio Deus. Isso vem do próprio Deus. Então, todos os detalhes de misericórdia nós não conseguimos expor. Não conseguimos expor. A gente consegue, uma visão bíblica, colocar um sentido naquilo que o Almir fez semana passada, né? Falando de misericórdia. Eu lembro que ele falou muito que misericórdia tinha a ver com compaixão, tinha a ver com bondade, né? Os irmãos foram falando as palavras, né? E tudo isso, se a gente for falar bondade, a gente pensa, poxa, mas misericórdia é bondade mesmo, não é? Não é? Misericórdia é compaixão. Compaixão. Mas a palavra misericórdia ela tem um peso muito maior do que essas outras. É muito além de que só ser bom ou só ter compaixão, né? E esse muito além que a gente não consegue enxergar claramente como que é. É um atributo do nosso Senhor, talvez quando a gente estiver face a face com Ele, a gente identifique várias coisas que para nós aqui hoje é difícil de explicar, né? Como que a gente explica o amor de Deus? Como que a gente explica o amor de Deus? Não tem, né? Talvez quando a gente vê Ele pessoalmente, a gente consiga, de alguma forma, entender, realmente é isso aqui. Mas muito bem, e o nosso tema aí, nosso texto base, passou ali, não passou aqui, eu tenho que apertar o X?
Eu acho que não vai rolar isso aqui não, hein, Rodrigo. Bom, deixa ele ficar de bom humor aqui que ele vai. Deixa eu voltar aqui. Aí, foi. Isso. Beleza. Então, nosso texto base é Mateus 9. Nós vamos ler mais do que o verso 13, mas esse é o verso que o pastor Antônio colocou lá para a gente ter a base lá do tema. Então, Mateus 9, verso 13. Nós vamos ler esse verso 13, depois nós vamos ler o contexto depois que a gente vai andar sobre ele, tá? Então, Mateus 9, verso 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois vim para chamar, mas não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, verso 13 de novo. Ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Né? Interessante aí que esse texto aí, irmãos, ele é um texto, está lá o nosso tema, né? O nosso tema é a pergunta, o que Jesus quis dizer com misericórdia quer e não holocausto. Mas interessante, não está indo, gente. Acho que o problema é aqui no meu. Isso. Eu vou ter que olhar lá, irmãos, não vai dar certo aqui. Não está dando certo aqui, vou olhar lá mesmo, tá? Me perdoem. Aí, né? Muito bem. Então, vamos lá. O texto lá nós já lemos, nossa pergunta a ser respondida é o que Jesus quis dizer com essa pergunta, misericórdia quer e não holocausto, né? No meio de um contexto que nós vamos entender o que estava acontecendo aqui nesse episódio. Nós temos que entender que Jesus Cristo aqui, ele estava em um lugar. E esse lugar era na sua própria cidade, né? O Mateus 9:1 fala, entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Então ele estava em casa, né? Estando em casa, ele conhecia o que funcionava, as coisas da sua cidade, né? Ele estava lá, ele não é como a família do pastor que chegou agora na cidade, ele já estava lá, né? Ele conhecia o funcionamento da cidade, ele cresceu lá, então ele sabia tudo o que funcionava na cidade. E provavelmente ele conhecia as pessoas até pelo nome. Aqui em Vargem Grande, eu não sei que tamanho tinha Cafarnaum, né? Mas Vargem Grande aqui, várias pessoas, a gente olha na rua, que fulano de tal, tá ali, ó. Né? Aquele lá é fulano, né? O Veiga conhece muita gente. Você sai na rua com o Veiga, todo mundo conhece o Veiga, né? Às vezes as pessoas me cumprimentam na rua, que eu não sei nem quem é, né? Mas as pessoas me chamam pelo nome. Né? Então, provavelmente, Jesus Cristo ele estava na sua cidade, estava familiarizado com a sua cidade, com as pessoas que moravam lá e com o funcionamento da sua cidade. Então, coisas incomuns aqui, talvez Jesus não era mais surpresa para Cristo, porque ele já sabia como funcionava aquilo lá. E o texto que a gente vai ler, que a gente vai seguir por ele, é o capítulo 9, e nós vamos ver o que está acontecendo aqui do verso 9 até o verso 13. E aí eu quero que os irmãos, antes da gente responder aquela pergunta que está lá no verso 13, que a gente vai ver por último, entender e ver ações de misericórdia de Jesus Cristo aqui nesses versos. Né? Vamos ler lá? Mateus 9, do 9 até o 13. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e lhe disse, e aí ele estava aqui cobrando impostos, tá? Esse aqui é cobrando impostos. Acho que em outras palavras, outras versões falam que ele estava lá sentado recolhendo impostos. Né? Aqui na minha fala coletoria. E lhe disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto,
pois não vim para chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Então está aí a leitura aí do acontecimento ali. Então a gente tem que entender quem eram esses publicanos. E eles eram aí detestados e rejeitados. Por isso que aqui o pessoal começa a falar, poxa, esse povo vai estar sentado com Jesus Cristo por quê? Por quê? Tinha uma questão social ali. Os publicanos, eles eram quem? Eram aqueles que colhiam os impostos. Um deles era Mateus. E eles eram rejeitados pelos judeus, eles eram desprezados, eram detestados pelos judeus. Primeiro, os publicanos trabalhavam para o governo opressor. Né? Os publicanos trabalhavam para Roma, que oprimia o povo, né? Que colocava o povo debaixo da sandália. Então, aqueles homens, na vista da sociedade, não eram bem vistos. Como que alguém que trabalha para alguém que me oprime pode ser bem visto na sociedade? Calma aí. O Veiga Hora, na oração dele, ele responde minha pergunta aqui, né, do Holocausto. Aí agora ele quer vir, né, brincalhão. Então eles eram detestados, por quê? Porque eles trabalhavam para o governo que era opressor do povo, certo? Segundo, os publicanos eram judeus, que trabalhavam para os romanos. Ou seja, alguém... Você não revisou minha aula? Então, eles eram do próprio povo. Você mandou colar para ele? Não mandei, dessa vez eu não mandei para ele, né? Mandei só coloquei só pro Dudu lá. Eles eram judeus, faziam parte daquele povo, daquela casa, e aí eles passavam a trabalhar para o Império Romano. Ou seja, além deles trabalhar para o governo que era opressor, eles eram tidos como traidores. É como se alguém da tua casa tramasse contra você. Entende isso? Como se alguém aqui da igreja tramasse contra a própria igreja. Então não era bem visto, porque ele era considerado um traidor. E aqui você pergunta, mas por que um judeu aceitava trabalhar para o Império Romano? Sendo que o Império Romano oprimia o povo. Por quê? Por quê? Tá fácil de responder, né, gente? Exatamente. Mandavam em tudo, então eu vou ficar perto de quem tem poder, né, não? Eu vou receber aqui uma bela quantidade de dinheiro de salário, vou ter poder sobre o povo, mas eu sou daquele povo, não interessa, eu olho aqui, olho meu bolso, meu umbigo. E é assim que alguns deles tinham publicanos que faziam o seu trabalho corretamente? Sim, mas em sua maioria, eles também se aproveitavam dessa situação para levar vantagem em cima do povo. E o povo olhava aqueles homens com desprezo, por conta dessas coisas. Mas também, eles eram conhecidos por enganar as pessoas e cobrar mais do que devido. Se eles tinham poder, em vez de eu cobrar um, eu cobro dois. Um eu mando para Roma e um fica para mim. E quem reclamava? Ninguém tinha poder para isso. Ninguém tinha poder para isso. Se é lá para o imperador, o seu publicano lá está recebendo aqui nas minhas custas, ele ia falar, problema seu. Se o imperador oprimir o povo, ele ia falar, problema seu. Eu não estou nem aí para você. E os publicanos iam assim, levando as suas vidinhas. Vidonas, né? Mas também, os cobradores eram ricos e prósperos, o que deixava ainda mais clara a sua injustiça. Quando eles tomavam, além de eles ser bem remunerados pelo império, e eles tomavam para si as coisas, e eles foram criando fortunas, o que destoava da situação econômica daquele povo naquela situação. O povo era oprimido. Tinha alguma possibilidade do povo, naquela situação, prosperar? Nenhuma. E aí o povo via as suas casas sendo, às vezes, desfeitas por conta de falta de condição e via os publicanos andando de jet ski. E via os publicanos nesse sentido. A brincadeira tem nada a ver com política, tá, irmãos? Foi só a frase que eu vi essa semana. A história se repete, é exatamente aí que eu quero chegar. Não tem nada de diferente de hoje em dia. Não tem nada de novo. A gente vê isso acontecendo com quem tem poder. Né? Eu sou professor nesse país, irmãos, é sucateado. Aí você vê uma liminar,
concedendo 18% para quem ganha 35 mil no mês. E o professor que ganha 2 conto, quando vem dissídio de 3%. É assim, mano, é assim que estava acontecendo aqui. É assim que estava acontecendo aqui. Talvez a gente perdeu esse senso de indignação, mas esse povo aqui, pelo jeito, não. Ao ponto de detestar esses homens. Se não podia chegar até o imperador, eu começo então a me inflamar com quem está abaixo dele, com quem tem contato. E quem tinha contato com o povo aqui eram os publicanos. Então, o povo aqui, eles odiavam esses homens. Passou? Passou. Agora entendi o que tem que fazer, Rodrigo. Agora eu entendi. É porque ele bloqueia, tem que dar um toquinho na tela aqui no coisa. Então tá bom. Para os judeus, os publicanos eram uma lembrança do status do povo dominado. O povo passou por dominação no passado, ele era escravo no passado, e via no publicano agora essa imagem, essa lembrança que era viva neles ainda. Isso provocava neles indignação maior do que com a situação deles. E Jesus demonstra misericórdia, mesmo com todas essas questões sociais que Mateus estava envolvido. Mateus era um desses homens que era detestado por essas questões sociais que a gente acabou de dizer. E Jesus veio até aqui e viu Mateus, demonstrou misericórdia para Mateus, mesmo Mateus fazendo parte desse covil. Agora pensa eu e você, sinceramente, né? O quanto de misericórdia a gente tem para derramar na vida daquele que não merece. O quanto? Né? Você fala, não, Nil, sou misericordioso. Deixa alguém ofender a tua casa para você ver se você é misericordioso de verdade. Aí você tem que trabalhar e olhar aqui as questões de Cristo e se parecer com Ele. Aí você tem que absorver o entendimento de Cristo. Mas deixa alguém ofender a tua casa. Você é crente, você, né? Ontem eu pude ver uma cena da Vanessa e do Marco que me deixou bastante contente. Assim, eu falei, poxa vida, hein? Que coisa. A Vanessa saiu para comprar alguma coisa ontem, né? E aí parou o carro ali na Rua do Correio. Veio uma senhora e arrebentou o carro dela. E mais um que estava na frente. E aí, agora? Aí o Marco, Nil, corre ali comigo porque bateram na Vanessa. Bateram no carro da Vanessa. Falei, poxa vida, né? Aí eu já fui meio assim, né? Com o Marco ele ficou com a cara grande assim, né? Chegou lá, irmãos, numa mansidão. Numa mansidão. Se fosse eu, talvez eu não teria reagido daquele jeito, porque a mulher arrebentou o carro, e 2, bateu no dela e não dá frente. E aí chegou lá, o Marcos só falou assim, você vai pagar? Vai, posso confiar? Pode. Então tá bom. E sabe o que ele fez depois? Colocou ela e a filha no carro e foi levar em casa. Isso é misericórdia, irmãos. E ele não fez B.O., confiou na palavra dela, que ela vai pagar. Por quê? Porque se ela faz B.O., ela estava com a permissão. Ela ia perder a carta. Marco, não, tá bom. Isso, não, pinta lá, acabou, tal. Isso é misericórdia. Mas será que em todas as situações a gente demonstra isso? Talvez essa situação para ele e para ela, já aconteceu com eles outras vezes. De alguém bater no carro. Aconteceu comigo de alguém ralar no meu carro. Mas em outras situações, em todas as situações nós temos que demonstrar misericórdia. Essa situação que Jesus Cristo estava colocando aqui, era a situação que para o povo não tinha como demonstrar misericórdia para aqueles homens. Jesus Cristo vem e no meio de tudo isso ele enxerga Mateus. Ele enxerga Mateus. Muito bem. Foi, né? Foi. Então, irmãos, ali, Jesus demonstra misericórdia no chamado de Mateus. O texto aqui é um texto de chamado, um texto de convocação. Então, Jesus Cristo ele demonstra misericórdia no chamado de Mateus, porque Mateus não era alguém, né, selecionável. Verso 9, diz assim: partiu Jesus dali e viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria, e lhe disse, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Então, primeira coisa aí que demonstra a misericórdia de Cristo, ele nota Mateus.
Ele vê Mateus. Isso também a gente pode transcrever para nós. Nosso Deus, irmãos, Ele tem notado você. Você não está esquecido dEle. Deus não te tirou da memória dEle. Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele nota você, Ele vê você, Ele sabe que você existe e está pronto para derramar misericórdia na sua vida. Aqui, Jesus passa e nota Mateus no meio de um monte de gente. Ele viu Mateus, ele nota Mateus. Mateus não estava ali, nem sei quem esse aí é. Não, ele nota. E assim ele faz conosco também. Ele nos vê, a gente é notável perante ele. Ele sabe das nossas necessidades, ele sabe do nosso cotidiano, ele sabe o que a gente precisa, ele sabe das nossas aflições, ele sabe das nossas alegrias. E isso, irmãos, ele é o quê? É individualmente. Jesus direciona individualmente. Ele vai lá no meio da multidão e fala, é com você que eu quero falar. Isso Jesus Cristo faz conosco também. Ele se direciona a nós individualmente, sabendo das suas necessidades, sabendo daquilo que você precisa aprender, daquilo que você precisa ser corrigido, sabendo daquilo que você anseia no coração. A misericórdia do Senhor, ele parte por te notar e por se direcionar a você individualmente. A Eliezer está precisando de uma coisa. Não, vou jogar aqui no grupo, aí atinge ele também. Se ele estiver esperto, ele pega. Jesus Cristo não faz isso. Jesus Cristo fala direto com você. E isso demonstra misericórdia. Isso demonstra misericórdia. A gente faz muito isso, né? Tem alguém precisando de uma... vou jogar aqui, né? Se pegar, pegou. Não. Com o nosso Senhor, é direcionado, é individual. Ele sabe da sua vida. Mas também ali, a misericórdia exige um retorno. A misericórdia, ela exige um retorno. Vários textos falam dessa vocação, vários textos de vocação têm uma chamada a uma ação. Vários textos que a gente vê têm uma chamada a uma ação. Mateus 19, 21. Abre lá. Mateus 19, 21. Quem abrir pode ler. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás o tesouro no céu. Vem e segue-me. Muito bem. Lucas 9, 23. Quem abrir pode ler também. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Muito bem. Interessante aí que nesses três textos, o que é comum nesses três textos? Qual a expressão que é comum nesses três textos? O segue-me. Segue-me. Jesus Cristo, ele viu Mateus, ele não falou nada, não pregou nada para Mateus, ele só falou o que para Mateus? Levanta aí, segue-me. Essa expressão é uma expressão de misericórdia. Quando você foi reconciliado com o Senhor, quando você foi salvo pelo Senhor, o que ele esperava de você? O que ele espera de você? Que você o siga. Né? Que você o siga. Então, a gente pode entender, né, com aspas bem grandes assim, que quando você foi salvo, Jesus Cristo falou assim, agora levanta e vem. Agora é comigo. E eu, que não era publicano, mas era pecador, distante dele, que não amava ele, que andava com meus próprios desejos, assim mesmo, ele me deu uma ordem de vem, segue-me. Assim mesmo, irmãos. Então essa expressão do siga-me é uma ação de misericórdia. Você não tinha nada que fizesse, que te credenciasse, não tinha uma pós-graduação em cristianismo para que Cristo te chamasse, agora vem me segue, já está pós-graduado, não tinha nada disso. Você não tinha nada para oferecer para Cristo para que você pudesse segui-lo.
E nós entendemos que seguir a Cristo é infinitamente melhor do que seguir o mundo. É melhor do que qualquer outra coisa que a gente experimente. O seguir Jesus Cristo é melhor. Nós não sabíamos disso antes de Cristo vir morar no nosso coração. Antes de a gente ser salvo por Ele. E mesmo assim Ele falou, segue-me. Demonstração de misericórdia. Se não fosse a misericórdia dele, você ia estar seguindo outra coisa. E nunca ia alcançar o alvo. Nunca ia alcançar o final da carreira. Nunca ia olhar, ia pisar nas ruas de ouro do céu. Nunca ia ver a face dele. Nunca você ia experimentar a vida eterna com o Senhor se não fosse o siga-me. E isso é demonstração de misericórdia. Muito bem. Quando Jesus derrama misericórdia sobre nós, isso deve provocar uma reação. Jesus, você derramou misericórdia sobre você. Isso deve provocar uma reação. A reação lá de Mateus foi, ele se levantou e o seguiu, verso 9, fala lá. Ele se levantou e o seguiu. Engraçado que foi instantâneo, né? Ele estava lá trabalhando, diz que ele estava sentado. Então, se ele estava sentado, ele estava como? De boa. Hoje estava conversando hoje de manhã, né? Aí eu falei, Rodrigo, como é que está lá o emprego novo, né? Ele estava lá conversando, né? A gente é acostumado a trabalhar pesado, né? Quando chega alguma coisa mais leve, a gente acha que a gente está, né? Mas aqui era normal, diz Mateus, ele estava sentadão, tranquilo, com sua vida estabelecida, mesmo que o pessoal falasse dele, não interessa, ele estava tranquilão, e ele levantou, largou o que ele estava fazendo e seguiu Jesus. Estava obedecendo as autoridades. Exatamente. A gente interpreta mal. Exatamente. Interessante também que eu achei é que Jesus não chegou para Mateus e apontou todos os defeitos, né? Não falou nenhum, né? Nenhum, ele só falou, vem, né? E Mateus, talvez Mateus até já tinha consciência dos seus pecados, claro, mas ele não chegou lá primeiro e apontou o dedo, né? E falou tudo que tinha que falar sobre a vida dele, mas olhou com o olhar de misericórdia mesmo, falou, vem, segue. Segue. Né? E aí isso promoveu uma reação. A reação foi, levantou e foi. Levantou e seguiu. Agora, quantas vezes, irmãos, Deus tem derramado misericórdia na sua vida? Essa semana foi uma semana atípica para a gente. A gente tendo que mudar as rotinas lá de casa, né? Por causa do trabalho da Jéssica, leva menino para a creche, deixa menino com a minha mãe, volta, pega menino, deixa menino. Tá parecendo aquele filme do Karate Kid, né? Pega menino, põe menino, pega menino. Tá parecendo aquele filme, né? Nunca peguei tanto menino na minha vida, né? Deixa o menino lá, depois pega o menino de novo. Então tá uma adaptação. E nós vimos nessa semana as misericórdias do Senhor. Né? Você viu essa semana a misericórdia do Senhor na sua vida? Viu? Né? Começou domingo, quando a Nayara me mandou mensagem, olha, já arrumou aí o lugar para deixar a criança? Eu falei, mais ou menos. Né? E Deus se mostrou, não, quero que você deixe aqui. Ó. Foi bem claro, irmão, eu quero que você deixe aqui. Quero que você faça isso. Quero que você faça... Foi muito clara a ação de Deus na minha vida essa semana. Muito claro. E você talvez também possa ter experimentado as ações de misericórdia na sua vida, vinda de Deus. Ou não? Ontem. Porque eu falei com o Marcos assim, eu tinha acabado de entrar no carro. Eu ia bater em você. Você viu a ação de misericórdia na vida? Eu passei na frente da casa do Jefferson essa semana. Estou passando lá todo dia na frente lá, porque eu deixo o menino atrás lá. E aí eu passei um dia lá, a moto não estava. Né? Falei, poxa, o Jefferson deve ter trabalhado de moto ou foi para algum lugar de moto. Aí ele está aqui, ó, vivo, com a família, com a pequena, com a esposa. Misericórdia. O Alessandro está lá. O Alessandro vai trabalhar lá no Ibirapuera, de moto, todo dia. Raposo pega lá São Paulo todo dia. Volta para casa íntegro, são. Misericórdia. Né? Deus tem te dado sustento? Misericórdia. E qual é a sua ação? Porque aqui tem uma ação. A misericórdia do Senhor não volta sem ação, da sua parte. Qual que é o seu retorno? Você só tem, assim como os governantes aqui, só se aproveitado dos impostos. Só se aproveitado do que Deus tem dado e você não tem dado retorno para Ele. Só recebe. Você é só arrecadador.
Qual que é o seu retorno? Você tem visto a misericórdia? Vou perguntar de novo aqui para... Está gravado, né, Dudu? Você tem recebido das misericórdias do Senhor? Vamos responder? Sim. Sim, então todo mundo tem recebido das misericórdias. Tem respondido? Tem reagido? Ou está aqui nem Mateus, sentadão de boa na sua? Como é que está? Né? No mínimo. No mínimo. Muito bem. Segundo, então primeiro lá, deixa eu só voltar para os irmãos entenderem ali comigo. Eu não falei, acho que eu nem coloquei o número 1 lá, né? Bom, mas depois o número 1 é que Deus demonstra misericórdia no chamado. Quando Ele te chamou, Ele demonstrou ali, então, misericórdia por você, porque você não merecia esse chamado. Você não tinha nenhum atributo que te fizesse bom o suficiente para andar com Cristo. Nenhum. Segundo, Jesus demonstra misericórdia no ato de sentar-se à mesa. Mas como assim? Como assim? Verso 10, vamos ver o verso 10 ali. De Mateus 9. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Verso 10 de capítulo 9. Certo? E aí a gente também tem que entender contextos sociais. Né? Para muitos ainda é assim hoje. Você não se senta à mesa da sua casa com qualquer pessoa. Não é? Aqui não se sabe se Jesus Cristo estava na casa dele ou na casa de Mateus. Sabe que ele estava em Cafarnaum. Só fala que estava ele em casa. Se é na casa dele ou de Mateus, difícil de entender aí. Mas na mesa tinha o quê? Publicanos e pecadores. Alguém que na sociedade não sentaria na mesa de ninguém. Você não convida para almoçar na sua casa alguém que você não concorda com as ações morais dele, convida? Não convida. Você está lá na sua casa e você sabe que um colega da firma que você trabalha, a cada 2 palavras, 1,5 é um palavrão. Você põe na mesa para sentar com seus filhos? Não, né? Não combina, não dá. Não... Se eu sento com ele, quer dizer que eu faço a mesma coisa que ele faz. Não é isso? A Bíblia fala, onde a gente senta lá, a gente se compara a pessoa que a gente senta? O caso de Mateus podia ser considerado um ladrão, né? Podia ser considerado um ladrão. E fala que estavam os publicanos e os pecadores. Tinha mais gente ali que não era bem visto pela sociedade. Talvez pelas práticas de vida que não eram coerentes ao que os fariseus diziam ser. Né? E quando Jesus se senta à mesa com esses, ele demonstra misericórdia. Né? Porque era alguém que não poderia. Sentar-se à mesa tinha um grande significado, denotava um partilhar de vida naquela sociedade. Então, se alguém sentava na minha mesa, significava que eu partilhava a minha vida com aquela pessoa. E Jesus Cristo vem e se senta com os publicanos e pecadores. Né? Mas ali... Opa, voltou? Opa, não. E ali a frase é: pela misericórdia o pecador tem a chance de se identificar com Cristo. Né? Prova disso é quando nós sentamos o quê? Na mesa do quê? Da ceia. Então, quando eu sento para tomar ceia, simbolicamente, além de relembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que Ele manda que a gente faça isso até quando Ele venha, significa que eu estou partilhando da vida de Cristo. Né? Estou partilhando, e pela misericórdia dEle, eu tenho essa chance. Pela misericórdia dEle, eu tenho essa chance de compartilhar da vida de Cristo. E é só pela misericórdia dEle. Por isso que eu comecei falando da ceia. Jesus, ele põe a mesa dele e fala: senta aqui, porque você partilha da minha vida. E a gente não vem no culto da ceia. Não é um ritual só, irmãos. É uma identificação com a vida de Cristo. Quando eu sento aqui, quando eu passo, quando os homens passam aí, os diáconos ou alguém que o pastor chama,
e te dá ali o elemento, você pega, você está fazendo a lembrança, mas você está dizendo, eu participo da vida de Cristo. E isso foi dado essa chance pela misericórdia dele. E quando Jesus Cristo estava na mesa com aquelas pessoas, ele também tinha esse objetivo. Como ele mesmo disse, ele não veio para quem estava são. Ele queria que os outros também tivessem a chance de participar da vida dele. E era esse sentido ali que tinha o sentar-se à mesa. Agora, observação aí para a gente não cometer aí um pensamento errado sobre Cristo. Qual que é a observação? O pecador é quem tem a chance de experimentar da vida com Cristo, e não o contrário. Cristo nunca se faria parecido em caráter com qualquer pecador. Aqui não era uma mão de mão dupla, uma via de mão dupla. Ah, não, eu vou lá, eu vou jantar com o Veiga, por quê? Porque eu me identifico com algumas coisas que ele faz, e aí ele também se identifica comigo, então a gente troca aqui uma... Não, não tem troca não. Se Jesus Cristo sentou na mesa ali, ele queria que todos partilhassem da mesma característica de vida dele. Ele não ia regredir uma vírgula para se parecer com aquilo que as pessoas faziam como pecado. Então é o pecador que tem essa chance de moldar a sua vida, a vida de Cristo. Jesus Cristo não molda, irmãos, a vida dele, a vida de nenhum de nós. Nenhum de nós. Senão a Bíblia falaria que que Jesus Cristo que tentaria ser a nossa imagem, não nós a imagem dele. Então, pela misericórdia dele, vendo Jesus Cristo perfeito, com andamento perfeito de vida, santo, ele dá a chance do pecador, pela misericórdia dele, modificar a sua vida e partilhar da vida com ele. Isso é misericórdia demais. Isso é bondade demais. Por isso que nós não podemos ficar presos em rituais nenhum. Rituais ou programações ou qualquer outra coisa, ela só é resultado de uma vida. A gente vem para o culto aqui como resultado de vida. Se você veio aqui hoje pensando no ritual só, olha, você vai sair daqui sem sentido nenhum. E aí de noite você não volta. Aí de noite você não volta. Não fez sentido para você. Por que eu vou fazer num lugar que não tem sentido para mim? Mas sabe por que não tem sentido? Porque você tem experimentado as misericórdias de Deus, como você já falou aqui, todo mundo falou, mas não tem dado reação. Não tem reagido à misericórdia de Deus. É ritual por ritual, semana que vem tem outro. Agora não, agora quando minha vida é uma vida de participar da vida do próprio Deus, aí eu quero estar perto toda vez. Aí eu quero estar perto toda vez. Aí é uma vontade que eu não consigo controlar. Nem troca a roupa de manhã para ficar pronto para o culto à noite. É uma vontade incontrolável de estar próximo. Quando você não é ritualista. Quando você reage às misericórdias do Senhor. O maior exemplo é o Judas Iscariote. No momento que ele não aguentou mais fazer parte daquilo. Lógico que tinha todo mundo. Ele era o filho da perdição, né? Mas você vê que ele ficou moldado ali, fazendo um teatro, até o momento que ele falou, não, cara, isso daqui não é pra mim, eu sei que eu não faço parte disso. Aí ele vai lá e se vende. Exatamente. Ele participava de rituais, pra ele era só um... Estava perto. ele gostava, né, daquele povo, daquela conversa, mas nunca fez parte de fato. Nunca fez parte de fato. Irmãos, nós devemos, de fato, fazer parte da vida de Cristo. Porque aí a gente vai saber como agir nas horas de opressão. A gente vai saber agir nas horas de desânimo. A gente vai saber agir com coerência na hora de decisões duras. E às vezes essas decisões duras mexem com aquilo que é de interesse pessoal nosso. Mas nós temos que olhar com os olhos da misericórdia do Senhor, que te chamou para fazer parte da vida com Ele, e você tem que dar resposta para isso. E a resposta tem que ser a resposta que Ele já determinou, não é sua própria. Não é sua própria. Muito bem. Terceiro, Jesus demonstra misericórdia maior do que qualquer ritual. Verso 12.
Mas Jesus ouvindo disse, e aí no verso 11, né, é aquele questionamento dos fariseus, e os irmãos, quando eu falo fariseus, os irmãos entendem quem são, né? Sim, quem? Os líderes? Os líderes religiosos, que eles tinham que função? Eles tinham a função de ensinar o povo e de preservar a doutrina. Né? E muitos desses aqui começaram a ser ritualistas, ao ponto de não enxergar o Senhor. Né? Então, esses líderes aqui, da religião, do farisaísmo, que tinham a obrigação, ou ali a incumbência de ensinar o povo, começaram a questionar por que Jesus... E olha que ele fala, que ele não fala o nosso mestre, né? Ele fala, por que, eles perguntando para os discípulos, por que o vosso mestre come com os pecadores e publicanos? Então, quem estava aqui, os fariseus, não identificava Jesus Cristo como mestre deles. Entendi isso aqui? Mas eles eram os líderes espirituais. Que coisa, não? Que coisa. E ele fala, por que o vosso mestre está sentado com esse povo aí? Lembra? Aqui tem duas coisas aqui interessantes da gente pensar. Primeiro, a incredulidade desse grupo. Segundo, uma possível armadilha para Cristo. Porque como que alguém que fala que é puro senta com quem é impuro? Não está errado isso, não. O questionamento foi esse. Se o seu mestre está sentado com um pecador aí, com um publicano, e aí? E aí, depois do questionamento desse, Jesus Cristo, ouvindo esse questionamento, disse: os sãos não precisam de médico. Está salvo, está ali, você não precisa de salvação, mas está salvo. Não precisa mais. E sim os doentes. Então ele vem e explica ali que, de uma forma, não sei qual a entonação de voz que Jesus Cristo usou para falar isso, né? Se fosse eu, como ele usou aqui, mas ele vem dizendo, olha, esse pessoal aqui que vocês estão deixando aí de fora, é para esse que eu vim. Esses que precisam escutar e experimentar a minha misericórdia. Para esses. Então, o que o seu ritual religioso diz sobre essas pessoas, para mim não vale. Não vale. Eles é que precisam de mim. Eles que não têm salvação. Eles, como foi dito corretamente pelos fariseus aqui, eles que são os pecadores e os publicanos. Né? Esses que são. Muito bem. E esse texto tem a correspondência lá com Oséias. Se o irmão pode, abre comigo lá Oséias 6,6, a gente só vai ler o verso e explicar o que está acontecendo aqui. O verso 13 ali de Mateus, ele traz uma frase que tem lá no livro de Oséias, eu quero que os irmãos entendam a correspondência comigo. Vai ficar mais fácil lá, se os irmãos achar lá Oséias, Joel, Amós, Obadias, voltando para trás, achar rapidinho lá Oséias. Oséias capítulo 6, deixa aberto aí. Eu vou ler aqui o verso 13, tá? De Mateus, irmãos, deixa Oséias aberto aí. Verso 13 fala assim, de Mateus 9. Depois que Jesus fala isso, né, ele fala, então ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto. E lá em Oséias 6,6, também tem essa frase, que diz assim, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Né? Mesma frase aqui. Qual o contexto de Oséias? Oséias está aqui sobre o regime de um rei rico, Jeroboão II, um rei rico. E esse rei, ele colocou alguns parâmetros para a sociedade. E também para a religião. Né? Se ele era rico, ele tinha também que ter súditos da mesma forma. Só que isso começou a corromper o povo. De qual forma? O povo, os que podiam, né, se contextualizar com o rei, eles vinham até o templo, colocavam lá, faziam seus sacrifícios, né,
pelos pecados, né, como tinha que ser feito perante lá, né? Só que não viviam isso no cotidiano. Oprimiam as outras pessoas que não faziam parte desse sistema. Ao ponto de oferecer sacrifício pelo próprio pecado, mas não demonstrar misericórdia pelo outro. E aí vem o profeta e fala, olha, isso aí que vocês estão fazendo não está correto. Como que eu venho diante do Senhor, ofereço sacrifício para peço para que Ele me perdoe, mas na hora de eu viver isso, eu não faço. Lembra da resposta? Lembra da resposta? Então, eles iam lá, faziam o seu ritual de sacrifício, de holocausto, mas não viviam. Não viviam. Então isso começou a corromper lá o povo. O que Deus deseja é uma conduta íntegra diante dele, antes de qualquer ritual. Conduta íntegra antes de qualquer ritual. E aí eu volto a dizer, vamos tomar muito cuidado nós como crentes aqui dessa igreja. Porque às vezes a gente vira um ritualista e não vive as misericórdias do Senhor. Não vive aqui uma vida íntegra. A gente começa a agir com o próprio interesse. A gente começa a agir com tampões na visão para não enxergar as coisas corretas diante do Senhor. E a vida de misericórdia vai ficando para trás. E aí você vem, oferece um ritual e não um culto. E Jesus fala, tá, isso eu não quero. Isso não é aceito. Isso não vale. Está pensando só no seu próprio umbigo. Mas não está respondendo positivamente às misericórdias do Senhor. Outro exemplo, Mateus 12. E aí o texto conhecido de vocês, dos irmãos, que é o texto do sábado. Pensando nessa afirmação, de eu quero é misericórdia, não rituais, não holocaustos. E olha o que diz aqui, verso 1 até o verso 8. Naquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhes, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse, não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, e os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocausto, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele veio fazendo várias perguntas para que aqueles homens pensassem, né? Pensassem. E ele termina ali com a frase, misericórdia quero, e não holocausto, não sacrifícios. Não rituais. Não rituais. Jesus ensina com a palavra do profeta aqueles que dizem serem fiéis a Ele, mas não vivem segundo amor e misericórdia. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos, porque a gente diz ser fiel. Não diz ser fiel? Né? Espero que o irmão, pelo menos, queira ser fiel. Queira ser fiel. Mas aí, como você tem vivido as misericórdias e o amor de Deus? Porque ela é muito intrigante um crente que só faz aquilo que ele é mandado fazer, pensando no andamento de vida como crente. Ah, não, na era só ler a Bíblia se o Veiga mandar. É ler. O Eliezer só vem dirigir o culto se mandar, ou então ele só toca se mandar. O dia que não mandar, não conte com ele. Aí na vez dele ele chega aqui, né? Bonitão, né? Na correia, aqui
Vai lá na frente, põe o microfone para ele, aí na vez dele ele manda ver. Mas não, ainda quando ninguém mandar, você está pronto para fazer? Está pronto para fazer quando ninguém mandar? Está pronto para viver o culto? E não só ser um ritualista de culto? Está pronto para isso? Você tem que vir pronto, irmãos. E se hoje eu tivesse uma dor de barriga? Quem estava aqui pronto para vir aqui me substituir? Nem que seja para abrir um verso aqui e ler um salmo. Quem estava pronto? Daqui, desses aqui que estão, quem está pronto para fazer isso agora? Irmãos, se o Nil não, se der um problema ali, o Nil tem que correr. Quem está pronto para levantar aqui e pelo menos ler um salmo de que Deus falou com você essa semana? Não preparei um estudo, mas eu fiz meu devocional, tive uma vida perante as misericórdias do Senhor, vivi isso. Pelo menos o texto do meu devocional eu posso ler aqui, que está pronto. Quem? Quantos de nós abrimos a Bíblia essa semana e vivemos aquilo? Aquilo que eu digo o quê? Comunhão com o Senhor. Se o pastor não tivesse vindo ali, batesse o carro, tivesse que ficar lá preso com a polícia lá para dar explicações, quem estava pronto para pegar a classe de novos membros com ele ir lá e falar do que Deus fez para a sua vida para aqueles novos membros? Quem de nós aqui? Se a resposta é não estou pronto para isso, eu vou dizer que você também não está vivendo as misericórdias do Senhor. Porque se você vive as misericórdias do Senhor, isso é cotidiano. E você vai estar pronto para responder positivamente quando Deus derrama misericórdia sobre você. Por quê? Porque Deus não quer o seu sacrifício de culto aqui, vim aqui, nem estudei direito, nem fiz nada direito aqui, vou lá só para ritual. Não, Deus não quer isso. Se é isso que você veio oferecer, pode pegar, dobrar, fazer bem pequenininho para caber no seu bolso, guardar e levar consigo para sua casa. Deus, Ele quer o quê de você? Uma vida segundo o amor e a misericórdia. Isso que Ele quer de você. Pensa nisso em todas as suas ações. Pensa nisso no seu cotidiano. Você tem só oferecido um ritual qualquer para o Senhor? Ou tem realmente vivido o amor e a misericórdia dEle no seu cotidiano? Só assim você vai poder ser chamado de crente fiel. Só assim você vai ter prazer em estar reunido com os santos. Só assim vai fazer sentido o que nós dizemos acreditar. Só assim. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nos ajude, ó Pai, a realmente amar o Senhor de maneira coerente. Deixe longe de nós, ó Pai, todo o sentimento de glória própria. E que a gente possa ser realmente, ó Pai, adorador do Senhor, vivendo de acordo com o seu amor e sua misericórdia para conosco. Deixa longe de nós, ó Pai, qualquer sentimento de ritualidade, que a gente possa olhar ao Senhor e não cumprir ritual, mas temos um relacionamento com o Senhor, sabendo que foi para isso que nós fomos chamados. Só assim, ó Pai, nós vamos saber andar com o Senhor de maneira coerente, ser firmes com o Senhor e ter o desejo ardente, como a sua palavra fala, de estar junto com os santos na reunião para adorar o Senhor. Que nossa vida, Pai, seja transparente com o Senhor e que possamos, cada momento dela, colocar o Senhor no seu lugar, que é acima de qualquer ritual, acima de qualquer sacrifício nosso, de qualquer vontade, de qualquer interesse próprio, mas que possamos colocar o Senhor como interesse principal da nossa vida e nosso interesse é relacionamento com o Senhor. Nos abençoe e continue derramando misericórdia sobre nós. E quando isso acontecer, que nossos olhos estejam abertos para que a gente possa reagir com a ação própria do Senhor. É o que eu te peço no Senhor Jesus. Amém.